Nesse vídeo eu vou falar sobre tecidos, adornos e roupas do período da Revolução Francesa. Afinal, foi um período onde aconteceram muitas mudanças drásticas nesses elementos. Parece óbvio, né? Afinal de contas, foi uma revolução que teve um período, inclusive com o nome de Reinado do Terror. Além disso, essa revolução ela impactou também na economia de países europeus. Vou citar um exemplo. Em Flandres, na Bélgica, haviam 12 mil rendeiras que trabalhavam especificamente para produzir rendas para abastecer a França. Essas rendeiras, no período da Revolução, elas ficaram desempregadas. Afinal de contas, as rendas elas desapareceram da vestimenta masculina e feminina francesa. Não só os adornos, mas os tecidos também mudaram bastante e transformaram-se mais numa declaração simbólica do que numa declaração de moda. Adornos como rendas, joias, bordados, elas retornaram à vestimenta francesa no final da Revolução. E você sabe quem foi o responsável por isso? Eu vou contar nesse vídeo também. Se esse assunto te interessa, deixa seu like e inscreva-se no canal se você não for inscrito para poder acompanhar as novidades que eu posto aqui semanalmente. Agora vamos mergulhar no tema do vídeo. Para quem não me conhece, sou a Vera Felipe, sou pesquisadora e designer têxtil e neste canal eu compartilho conteúdo sobre o universo têxtil, que abrange tecnologia, processos, técnicas e também uma das minhas partes preferidas, que é a história. No vídeo de hoje eu vou falar e ilustrar algumas das mudanças que ocorreram com os tecidos e a ornamentação das roupas no período da Revolução Francesa. Então essas mudanças elas ocorreram, é claro, na vestimenta da nobreza. Afinal de contas, os pobres não tinham nem o que comer, quem dera roupas ornamentadas. Com a Revolução, os abastados passaram a usar roupas menos ornamentadas. Afinal de contas, como apontam muitos autores, né, qualquer pessoa cuja aparência colocasse sob suspeita de pertencer à aristocracia, ela corria risco de vida. Então, nesse vídeo, eu vou fazer uso de algumas imagens de retratos e pinturas para ilustrar algumas das mudanças que ocorreram na indumentária. Não vou contar a história da Revolução Francesa, isso porque existem pessoas muito mais capacitadas do que eu para isso. Eu vou focar justamente nessas alterações de adornos, tecidos e roupas do período de 1789 até 1810, mais ou menos. A motivação para fazer esse vídeo ela se deu em função de um documentário que eu vi recentemente, de uma cena que me impactou bastante. Era o momento em que mulheres parisienses, cansadas de passarem fome e necessidades na cidade, elas marcham em direção a Versalhes. Elas estavam armadas com facas, foices e facões. Essas mulheres, a maioria delas já trabalhavam nos mercados parisienses e eram conhecidas como mulheres destemidas e fortes. Essa marcha ela ocorreu uns 3 meses após a queda da Bastilha. Elas marcharam rumo a Versalhes e era justamente lá que morava o problema. Enquanto a maioria passava fome, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta vivia de forma luxuosa com a corte, alheios ao que se passava na maioria das cidades, principalmente em Paris, que era a fome extrema e falta de item básico na alimentação do povo, como o pão. Mas resumindo, entre 1791 e 1792 foram anos fatídicos para a monarquia. O rei Luís XVI acaba indo para a guilhotina em 1793, mais precisamente no dia 21 de janeiro, aos 38 anos. E aqui temos uma gravura que retrata, essa gravura de 1793 e retrata a decapitação. Maria Antonieta ela tem o mesmo destino 9 meses depois, precisamente em 16 de outubro de 1793, aos 37 anos. Então, assim como eles, milhares de franceses tiveram o mesmo destino. Bom, com essa contextualização, então agora eu foco no tema deste vídeo. Os tecidos em si, usados na confecção das roupas, já apontavam a separação de classes e a distinção política. Os materiais, leiam-se as fibras e até mesmo o processo de confecção dos tecidos usados nas roupas dos nobres já demonstravam seu valor e refinamento. Na ilustração, uma caricatura de 1787, ambas as mulheres usam meias, saias, fichus, chapéus de abas. Mas a comparação dos materiais empregados nas peças denota quem tem dinheiro e quem não tem. No período da Revolução, tecidos nobres foram abolidos
e julgaram-se necessário esse movimento justamente para apagar qualquer resquício do antigo regime e assim se reinventarem com estilos que valorizassem os novos tempos. A moda do país mudou e andou lado a lado com a política. Isso porque usar cores como azul, vermelho e branco era um símbolo de celebração de conquistas e também de identificação pública de apoio à Revolução. Entre os adornos destaca-se o cocarde, uma espécie de broche, que estava presente em roupas e acessórios. Até 1789, o cocarde era usado pelos militares preso no chapéu ou na lapela do casaco, mas a partir da queda da Bastilha, ostentar o cocarde era confirmação de engajamento à causa revolucionária. Logo no início da Revolução Francesa, as pessoas usavam as cores vermelho, azul e branco como uma primeira forma de demonstração de patriotismo. Mas logo essas cores e também o cocarde, elas passaram a ser quase que de uso obrigatório. Isso porque as pessoas não queriam ser confundidas com algum contra-revolucionário ou traidor. Vale ressaltar que os cocardes eles eram feitos em sua maioria em lã ou em tecido de algodão, muitos em tecidos feitos à mão e também costurados à mão. Então, ostentar um cocarde com algum tecido nobre não pegava muito bem. Vamos agora tratar de alguns detalhes do vestuário feminino. Após 1789, os vestidos elaborados eles saem de cenas e são substituídos por tecidos mais simples, com cores suaves, em tecidos normalmente de linho ou de algodão. Então, e neles também não havia nenhum sinal de adorno, como bordados, rendas, joias ou penas. Os bustos passaram a não ser mais sustentados por corpetes rígidos, como ilustram essas pinturas de 1790 e 1796. Observem que a cintura é marcada logo abaixo dos seios. Os vestidos estão mais soltos, uma forma de homenagear essa nova forma de vestir. E essa sobriedade ela atingiu seu auge no reinado do terror, entre 1793 e 1794. No cabelo não é mais usado o pó e eles costumam ficar soltos e caídos sobre os ombros. No filme Maria Antonieta, de Sofia Coppola, é possível observar o uso de pó nos cabelos. Talvez essa imagem não esteja muito claro, mas o filme retrata esse detalhe, bem como muitos outros detalhes da vestimenta e dos costumes da corte parisiense. Mesmo depois que o reinado do terror ficou para trás, as inovações em tecidos elas marcaram a transição entre uma silhueta opressiva e vestidos mais leves, de linhas retas e esvoaçantes, que deixavam sim o corpo mais exposto e lembravam a indumentária grega. Em 1800, na moda feminina predominavam túnicas brancas, feitas em tecidos leves, de mangas curtas e cintura alta. Essa simplicidade se deu em parte pelo fato do reinado do terror ter chegado ao fim, a necessidade de esquecer sua dominação e também o desejo de aproveitar a vida. Vou retroceder um pouco no tempo para salientar que vestidos de tecidos leves já eram usados por Maria Antonieta, como mostra essa pintura de 1783. A roupa que Maria Antonieta usa consiste em várias camadas de musselina drapeada. Era um vestido com ar primaveril e campestre. Mas, segundo alguns autores, esse quadro causou escândalo na época. Isso porque essa vestimenta parecia uma roupa de baixo. Outro problema simbólico era a questão do tecido usado nesses vestidos de Maria Antonieta, que eles eram tecidos importados. Algumas fontes apontam que a origem era Inglaterra, outros que eram da Índia. Mas independente da origem, o que importa aqui é que a indústria francesa de seda ficou muito indignada com essa questão da importação de tecidos, ainda mais quando a moda pegou. Mais um motivo para destilarem ódio contra a rainha. Então, saindo de Maria Antonieta e voltando agora para 1800, é importante ressaltar que essa nova silhueta, sim, ela agradou a muitas mulheres e algumas das mais influentes contribuíram para a propagação desse novo ideal de beleza neoclássico. Outro ponto importante ressaltar é que esses vestidos eram muito leves, né, de tecidos leves e não tinham bolsos. Então é nesse momento que surgem as primeiras bolsas. Agora observem essa imagem, uma ilustração do livro de Auguste Racinet, que faz, onde é possível verificar as diferenças da indumentária. Diferenças e também, vamos dizer, evolução. Vamos passar agora para ver alguns detalhes do vestuário masculino. Então,
O colete era de corte quadrado com lapelas. O casaco simples, com gola alta, virada para baixo e muitas vezes forrados com tecidos de outra cor. As calças iam até abaixo do joelho e os sapatos pontiagudos, como se pode ver nessas imagens. O corte dos casacos ele foi mudando e pode ser observado nessas duas imagens. A da direita é um casaco de 1790 e logo em seguida surgiu o primeiro casaco de cauda trespassado. Esses casacos eles eram feitos de algodão e muito distante dos casacos de seda coloridíssimos usados no período da monarquia. Vale a pena destacar também a indumentária usada pelos sans-culottes, que eram os revolucionários, militantes revolucionários. Eles usavam calças largas em tecidos de algodão grosso e casacos normalmente em lã, uma roupa típica dos trabalhadores, e foi um símbolo contra a roupa nada prática usada pela aristocracia. Então, a influência política dos sans-culottes cessou em 1794 com a queda e decapitação de Robespierre. Eles eram uma classe dentro da sociedade muito sensível às dificuldades de abastecimento e também às diversas crises econômicas que ocorreram. Avançando agora para 1800, as gravatas chamam a atenção. Elas davam várias voltas ao redor do pescoço e também nesse período o estilo do penteado chamava-se algo como orelha de cachorro. Vamos falar agora um pouquinho de economia. Então, os efeitos da indústria têxtil durante a Revolução Francesa foram rápidas e drásticas. As vendas decaíram muito e uma longa temporada de baixa nos negócios iniciava-se para uma economia que era acostumada a abastecer de matéria-prima quase toda a Europa. Sedas, camurças, rendas, chapelaria, nada escapou. Em 1791, Marat, que foi um conhecido jornalista radical, escreveu, vou ler: eu posso estar errado, mas não me surpreenderia se em 20 anos não encontrarmos um único trabalhador capaz de fazer um chapéu ou um par de sapatos. O caos da produção ela ocorreu em torno de 1797, durante o período chamado Diretório. Neste período, a produção têxtil chegou a cair em torno de 2/3. Houve sim uma tentativa de reversão, inclusive com a importação de maquinário inglês. Mas os melhores resultados ocorreram de produção têxtil, tá? Ocorreu a partir de 1790, no período chamado Consulado. Nesse período, Bonaparte foi cônsul. Então, a produção de tecidos de algodão foi restabelecida e também nesse período a estamparia foi mecanizada. A imagem mostra o tecido estampado na empresa chamada Oberkampf, a Real Manufatura de Tecidos Estampados. Então, essa empresa ela foi a primeira a introduzir a estamparia com cilindros de cobre na França. Isso ocorreu em 1802. Então a imagem serve apenas, essa imagem que eu estou mostrando agora serve apenas para ilustrar, pois o que está retratado ali é uma manufatura inglesa imprimindo em tecidos de algodão. A produção de seda francesa também foi muito impactada com a Revolução. Isso porque até 1810, dos 14 mil teares que haviam na cidade, metade havia sido desmontado, provavelmente para a produção de armamento bélico para a Revolução. Porém, 2 anos depois, há de se destacar que a cidade já possuía 10 mil teares em funcionamento, produzindo tecidos, inclusive com adaptações e melhorias como o sistema Jacquard. Vale destacar a importância da produção de tecidos de seda na França. Ela se estabelece na cidade de Lyon, mais ou menos no século XV, e tinha como um objetivo assim, eliminar a dependência que a França tinha de importação de seda italiana. Então, nesta imagem, temos uma seda francesa aplicada em um sapato. Só quero ressaltar que esse sapato aí é de 1700 e eu trouxe ele aqui apenas para ilustrar uma das formas de uso, bem como a sua beleza e também sofisticação. Mas praticamente tudo que desapareceu no que diz respeito a adornos e tecidos sofisticados durante a Revolução, elas retornam à indumentária quando Napoleão é coroado imperador. Então, nessa imagem, que é uma pintura justamente da coroação de Napoleão, já é descrito que ele usa como um gravata uma renda de Alençon, que é uma das técnicas mais preciosas da França. A técnica praticamente desapareceu lá no início da Revolução. Então, para conhecer um pouco mais dessa técnica, eu vou deixar aqui na descrição um link para um artigo que está no meu blog e que demonstra ali o processo de confecção, bem como algumas características dessa renda.
Quero também mencionar a renda chantilly, que é uma técnica feita com bilros e que leva o mesmo nome da cidade em que é produzida. A renda era uma das preferidas de Maria Antonieta e das damas da corte, tendo tido muita importância econômica durante o século XVIII, e que também praticamente desaparece com a Revolução. Comenta-se que muitas rendeiras eram vistas como protegidas da rainha. E depois que ela foi decapitada, muitas das rendeiras foram mortas. Mas a produção e o retorno dessa técnica também teve o apoio de Napoleão e ressurge por volta de 1804. Além das rendas, os bordados também voltaram. Não só pela moda vigente, eles eram determinados por normas rígidas que se pautavam pela classe social e posição de quem as usava. Vejam o bordado de ouro sobre tule de seda, este detalhe do vestido da imperatriz Joséphine Bonaparte, datado de 1810. Como o tema do vídeo era a Revolução Francesa, eu paro por aqui. Quem sabe em breve eu faço um outro vídeo para falar dos ornamentos e dos tecidos a partir da coroação de Napoleão. Se você gostou, deixe seu like. E para acompanhar as novidades, inscreva-se no canal. Meu muito obrigado e até mais.